Hey babies, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, hoje estou aqui com um lookzinho, uma bem basiquinha toda. E eu queria agradecer vocês porque a gente está evoluindo, mesmo que um pouquinho assim a gente está crescendo aos poucos, isso já é bem importante. Hoje eu queria falar com vocês algo que quem me acompanha no Instagram acabou sabendo um pouco da história. Se não acompanha, por favor, vai lá no Instagram que vai seguir, que lá eu sempre acabo postando minha vida. Não tem muito interesse, né? E Augusto está aqui novamente, porque claro, isso é assim maravilhoso, não poderia faltar. Então, hoje eu queria conversar com vocês sobre o que, como eu te informei antes, quem já me acompanha, sobre estar usando brinco, eu ando usando batom e algumas peças femininas. E aí o que acontece? Quem também acompanha aqui no YouTube viu que eu passei por uns perrengues, não falei exatamente quais foram os problemas, mas por algumas mudanças. E o que acontece? Dentre essas mudanças eu comecei a usar um delineador, um batom, um brinco, que eu ainda vou fazer um vídeo exclusivo só pra isso. Mas o que eu queria relatar com vocês, conversar com vocês hoje, foi como foi esse processo dentro do ambiente de trabalho. Quando eu comecei a usar artigos femininos dentro do trabalho, inicialmente foi super tranquilo. O que acontecia? Minha líder, minha supervisora, tipo, obviamente pessoas estranhas, mas tipo, eu não fui em nenhum momento, tipo, olha, não pode utilizar. Tipo, tava tranquilo, tipo, as pessoas perguntavam e tudo bem. Só que aí, mais ou menos uns 4 dias depois, eu fui orientado a não utilizar um certo brinco, justamente esse aqui especificamente, porque ele era muito chamativo. Eu tinha entendido inicialmente que era só esse brinco em específico, aí eu fiquei tipo, esse brinco aqui não pode, então eu pensei, eu vou usar então os que eu estava utilizando anteriormente. Como foi no dia seguinte, que eu estava novamente com outro brinco, foi chamado a atenção mais uma vez e orientado a não utilizar. E aí, as formas que foram passadas era que estava chamando muita atenção, que eu não estava seguindo o padrão da empresa, e coisas desse tipo, de que, nossa, isso chama a atenção dos clientes. Só que dentro da empresa que eu trabalho atualmente, existe dois códigos, o dress code, que permite com que, a partir do momento que o colaborador esteja com a farda, e não constrange o cliente, tipo roupas muito justas, seja permitido você usar acessórios de modo geral, tá? Só que essa forma de não constranger o cliente, dessa forma que eu estava, maquiado, com batom, com brinco, esse aspas constrangimento era a partir de um preconceito. Então esse constrangimento não partia de algo que era por livre e espontânea exposição de algo, mas a partir de um preconceito, por algo não ser por ser incomum um homem estar de batom ou qualquer acessório que são femininos. Lembrando que eu disse coisas de mulher, tá? Então são coisas femininas, tá? Então foram esses argumentos que foram utilizados. E aí, como eu estava, até o momento estava tudo tranquilo, não tinha nenhum problema, eu disse, então vamos lá. Eu fui chamar atenção por todos os setores da hierarquia de gestão na organização em que eu trabalho. Eu disse, então vou falar então com a maior hierarquia dentro da loja, do estabelecimento, sendo que a empresa me permitia aquilo. Então eu pensei, poxa, que hipocrisia aqui. E nós tínhamos como lema, você seja feliz, e o dress code que me permitia utilizar acessórios. Fui falar com a gerente da filial, né, da loja em que eu trabalhava, que era o ponto máximo na hierarquia lá da loja que eu trabalho. E aí a surpresa, né, porque houve argumentos de ambos os lados, dos meus e da minha gestora, da minha gerente, sobre estar ou não utilizando ou não esses artigos. Sendo que durante toda a conversa, não vou me perder a detalhes, era passado de que chamava muita atenção, que estava me expondo demais. Sendo que o batom que eu estava utilizando e continuo, era um batom que outras meninas utilizavam. O brinco que eu estava utilizando em questão de tamanho, outras pessoas utilizavam. Então, vamos ponderar aí, tipo, é uma ação discriminatória ou não? Então vamos só conceituar o que seria um preconceito e uma discriminação. O preconceito é um julgamento sem conhecimento. Pré-conceito, você está julgando ele sem saber muito bem. E a discriminação ela vai acontecer a partir de que momento? Quando você diferencia, ou quando você trata alguém de forma diferente, seja por questão de raça, cor, né, no caso, seja por questão de sexualidade, por quaisquer outros motivos. Então isso aí seria uma discriminação, que era o que estava acontecendo. Eu não poderia utilizar quaisquer artigos, sendo que as meninas estavam utilizando. E aí foi esse um dos argumentos que eu tive com a minha gerente. E aí um dos pontos que eu também
pontuei com ela foi que, tipo, a seleção de lojas de departamentos serem tão elitistas. A falta de representatividade que nós temos em empregos em geral. Em quais proporções vocês encontram negros no trabalho, gordos no trabalho, e não de forma pejorativa, mas pessoas que não são magras, tá? Quais que as diferenças que fujam de uma normalidade, aspas, porque nada é normal, mas que fujam da padronização. Então, onde existe esse espaço? E aí foi um dos pontos que eu entrei na conversa com a minha gerente, sobre essa questão de representatividade. Que se eu estivesse numa seleção para entrar na empresa, por mais que a empresa me permitisse, que tivesse como lema, seja você, seja feliz, eu tenho certeza de que não passaria. Quais públicos LGBTs vocês verem no mercado de trabalho? E a gente começa a pensar também, por que tantas pessoas do grupo LGBT, puxando mais um foco para as pessoas trans, acabam se voltando para o mercado da prostituição? Eu não lembro o dado específico, mas se eu não estiver enganado, depois eu vou pontuar isso, com certeza, na edição, mas se eu não estiver enganado, de 90% a 95% das pessoas transexuais partem para o mercado da prostituição. E um dos fatores, principalmente, é o que, gente? Falta de oportunidade. Como é que você tem como lema, seja você seja feliz, da parte de que, olha, nós abraçamos todos os públicos, todos podem comprar na nossa loja. E aí, quem vai representar ali, os colaboradores que levam a empresa à frente, não tem o reconhecimento do público que vai estar atendendo. Então, acabou sendo uma distorção e hipocrisia muito grande. E foi o que eu foquei nessa conversa. Enfim, não houve nenhuma exaltação de ambas as partes, foi uma conversa muito tranquila, graças a Deus, dos argumentos ambos os lados, e no final, ela até acabou se emocionando, minha gestora, porque ela viu que acabou sendo, da forma que foi passado, embora sem intenção, foi discriminatório. E ela até se emocionou, e no final eu acabei saindo ainda com um batom e com brincos, que eu não tenho aqui, vou mostrar pra vocês, mas eu tive esses dois presentes dela, então foi esse extra que eu queria conversar com vocês. Não sei se foi exatamente um desabafo, nem exatamente uma história como a gente tem conversado tantas outras por aqui. Mas eu queria que a partir disso a gente começasse a pensar sobre esse espaço de representatividade que nós temos nos espaços que nós trabalhamos, que nós frequentamos, quaisquer espaços. Porque você pode ter um cabelo diferente, o outro não pode ter um gênero diferente. Então, às vezes nós temos diferenças e não conseguimos aceitar a diferença dos outros dentro do próprio meio. Então esse seria só mais pra gente começar a pensar nesses espaços de ocupação mesmo, que não é baixar a cabeça, mas com respeito saber ocupar esses espaços e trazer sim voz para essas coisas, visibilidade e não desistir, tá? Esse é o vídeo dessa semana. Próxima semana vai sair uma continuação desse vídeo aqui, vocês vão entender um pouco mais o que vai acontecer. Mas é isso, Augusto está aqui, pede para vocês compartilharem se achou legal, porque nós estamos com esse intuito de estar crescendo sim, sempre. Me acompanhe nas redes sociais. Nossa, quais? Só o Instagram, não interajo muito em outras não, tá? Beijo pra vocês, até a próxima semana. Tchau!